Salve, 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 meu querido! Salve, minha querida! Tudo bem com você? E vocês aí do outro lado, já estão com caderninho, estão com caneta, lápis, a borracha? Vai lá, é importante, hein? Vai anotando o que está conversando aqui. Sempre é interessante, sempre é importante anotar. Veja ali, porque você vai ter que depois fazer atividades. E nós estamos juntos aqui, olha, olhando você, nós dois aqui, né? Belezinha aí? Ah, show, né? Bora lá então, meu povo! O que a gente vai falar hoje? Vozes. Vozes da minha cabeça. Ah, não. Vozes verbais. Olha aí os objetivos. Compreender a partir das vozes do verbo a diferença entre funções sintáticas e relações semânticas do sujeito e do objeto na sentença. Identificar vozes verbais. Perceber a intencionalidade no uso das vozes verbais. Bora lá então, meus queridos? Veja só. Pare. Olhe. Escute. Pare. Meu, o que isso aqui é? Já ouviram isso aqui em algum lugar? Então vamos começar já aquecendo. Nas imagens, o que você percebe de imediato, hein? Qual a característica dessas imagens? Essas duas aqui, olha. Fica aí, eu fico aqui. Eu aguardo você fazer o exercício, nós já voltamos, hein? Vai lá! Boa, meu caro, boa, minha cara. Finalizaram aí? Show de bola. Vamos lá, então, para fazer a correção? Nas imagens, o que você percebe de imediato? Qual é a característica dessas imagens? Tá lá uma proposta de resposta. Nós percebemos que são placas de orientação de trânsito, não é? Olha para a primeira placa lá que nós temos, pare, olhe, escute. Nós temos as passagens de nível, né? Onde o trem passa, tem que esperar, pare, olhe, escute, observar o que tem ali. A característica das imagens são as orientações dadas, então em linguagem verbal. A outra placa é uma placa de pare, que está dentro das nossas rodovias, das ruas. Então uma placa de pare ali. E essa linguagem verbal, obviamente, nós temos ali, elas são compostas por verbos, e esses verbos estão no modo imperativo. Você se lembra do que é o modo imperativo? É aquele modo verbal que dá a ordem, que dá o conselho, a orientação. Veja, pare, olhe, escute. Observaram? Nós temos então aí um imperativo, tá? Uma ordem, na verdade, mas é bom ter é bom levar como um conselho também. Mandou parar na rua, para, porque pode vir o carro de um outro lado lá. Então, essas placas são formadas pelos verbos e na tradição escolar, né? O que é na tradição gramatical? O
que é verbo? O professor já falou para vocês várias vezes, eu falo várias vezes sobre isso. O que é verbo? É a palavra que vai indicar basicamente a ação, vai indicar um estado ou um fenômeno natural, não é? E vai classificar como verbo de ação ou verbo de ligação, né? O verbo não nocional, na verdade, né? Então, que tu vai ter o verbo de ação e o verbo não nocional, o verbo que é de estado. Isso que é o verbo de maneira geral. Mas que tal a gente pensar um pouquinho mais além disso, hein? Vamos lá acompanhar? Vamos seguir aqui o raciocínio? Então, devido à importância, o verbo, né? O verbo é uma classe de palavras que o verbo em si é muito importante, né? Ela é indispensável para a articulação da expressão do conhecimento e da interação social. Vocês viram a informação que nós vimos agora naquela placa, ali nas duas placas? O verbo é importantíssimo de maneira geral para a comunicação humana. Então vejo que o verbo, de maneira geral, ele vai fazer o quê? Vai dar a definição de uma sentença. Ou seja, se nós temos ou não oração. Por quê? Para eu dizer se aquela sentença é uma oração, precisa do quê? Que tenha verbo. Se eu tiver um verbo ou uma locução verbal, eu tenho uma oração. 2 verbos ou mais, nós temos 2 ou mais orações, não é? A quantidade de verbos é que vai determinar a quantidade de orações que estão presentes naquele período. Se eu tenho 2 verbos, são 2 orações. E o período, que era simples como uma oração, passa a ser composto. Então, na gramática tradicional, gente, é bom você pensar. Quando a gente fala na língua, a gente tem que pensar o seguinte, que nós temos vários tipos de gramáticas, né? Então, a gramática tradicional, que é aquela que é normativa, que fala como que nós temos que usar as palavras, as regras da língua, né, para nós, essa é chamada de tradicional. E nela não há oração sem o verbo. Impossível ter uma oração sem o verbo. Em outras palavras, não há oração sem predicado, né? Então, toda oração tem um predicado. E toda oração pode ter sujeito? Tem que ter sujeito, aliás? Não. Uma oração pode não ter sujeito, né? Pode ter oração sem sujeito. Mas oração sem verbo, sem predicado, nunca vai existir. É obrigatório que tenha o verbo dentro de uma oração para ela ser uma oração, né? Veja que o verbo é poderoso. Sozinho ele dá conta de muito significado. É o pare, olhe, escute. Vejam só. Vim, vi, venci. Bobeou, dançou. Quero ver. Deixa estar. Será? Todos esses enunciados que nós temos aqui, que tem uma intenção comunicativa neles, todos eles são pautados, são baseados no verbo. Só tem verbo aqui, veja. Não tem nenhuma outra classe gramatical nesses nossos enunciados aqui. Então veja como sozinho ele dá conta de muita coisa, né? É muito legal o verbo. Então, com toda essa potência que ele tem, o verbo ele também tem o quê? Voz. O verbo tem voz. Claro que o verbo não fala contigo, você não vai chegar e bater um papo. E aí, meu caro verbo, beleza? Claro que não, né? Não é assim que funciona. Mas vamos ver o que são vozes verbais. Então, a voz do verbo é a propriedade que nos informa sobre a relação entre o estado de coisas referido e os participantes do que é relatado. Ih, professor, não entendi. Vamos facilitar? Vamos trocar em miúdos? A voz verbal vai definir se o meu sujeito vai praticar a ação, se o meu sujeito vai receber a ação, ou se o meu sujeito vai praticar e receber a ação ao mesmo tempo. É isso que nós falamos em relação às vozes verbais. Então, é o que nós temos. Vamos ver aqui nessa aula hoje as vozes verbais ativa e a voz verbal passiva. Quando eu falo em voz verbal ativa, eu tenho então um sujeito ativo. É aquele que pratica, aquele que faz a ação. E na passiva é aquele que vai receber a ação. Vamos observar aqui então? Vejam na voz ativa aqui. Nós temos o agente.
Então, agente é aquele que age, é aquele que faz algo. Nesse caso aqui, olha, Isadora colheu a rosa. Quem que está fazendo a ação aqui nesse caso, gente? Quem que é a pessoa que está colhendo a rosa? É a Isadora, ela que praticou a ação. Ela que praticou a ação. E ao mesmo tempo, então, que o agente é a Isadora ela também é o que? O sujeito. Professor, mas pode ser sujeito e agente ao mesmo tempo? Claro que pode. Por quê? O sujeito é uma função sintática da oração. Esses são os termos da oração, lembra? Sujeito, predicado, temos objetos, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial. Esses são os termos que estão dentro de uma oração. Nem todos aparecem, são obrigatórios dentro de uma oração, mas basicamente eles estão dentro da oração. E quando eu falo de agente, eu estou falando qual é qual é o significado dele naquele contexto. Então, é o campo semântico, o que ele faz naquele contexto. Se ele recebe, se ele recebe e sofre ação, ou se ele faz a ação, pratica a ação. Nesse caso, o sujeito, que é uma função sintática, ele é agente, ou seja, tem uma função semântica. O verbo aqui, que é uma função aqui, daí no caso, o verbo ele é uma classe gramatical, né, função, ele vai desempenhar uma ação. E nós temos aqui como função sintática o objeto, que é a rosa. Por que que ele é o objeto? O objeto é aquele ser que vai completar o sentido do meu verbo, quando esse exigir. Porque, olha, Isadora colheu. Se eu parar lá, ó, Isadora colheu, e ficar quieto, tem sentido? Não. Eu tenho que falar, mas professor, o que ela colheu? Ô Isadora, o que você colheu? Ah, a rosa. Então, a rosa completa o sentido de colher. Por isso que vai ser o objeto. Então, na oração acima, note que o sujeito realiza a ação e é, portanto, o agente. Quando o sujeito realizar a ação dentro de uma oração, ele sempre será o nosso agente. Opa! E a voz será o quê? Ativa. Voz ativa, sujeito faz a ação. Belezinha? Vamos lá continuar? E a voz passiva? Bom, se na voz ativa o sujeito ele pratica, na voz passiva o que vai acontecer com esse sujeito? Ele vai receber, ele vai sofrer a ação. É isso que vai acontecer com o sujeito. O sujeito ele sofre a ação na voz passiva. Acompanhem aqui nesse exemplo, olha. A mesma situação, só inverti a oração, olha. A rosa foi colhida por Isadora. Quem que pratica a ação não continua sendo a Isadora? Continua, né? O ser que pratica a ação continua sendo a Isadora. Então, ela vai praticar a ação tanto na voz ativa como na voz passiva. Mas a função sintática deste ser muda. Porque na ativa, quem faz é o sujeito. Na passiva, voz passiva, quem vai fazer a ação é o agente. Agente do quê? Agente da passiva. É outro termo da oração. É aquele que dentro da oração, numa voz passiva, pratica a ação que está ali demonstrada, né? Então, o que nós temos aqui? A rosa, que era na outra oração nossa lá, vou voltar ali, ó. A rosa era o quê? Era objeto. Agora ela vem para frente aqui, e ela vem o quê? Opa, para cá, né? Ela torna-se sujeito, o objeto vem para sujeito. Viram? E o que era sujeito vai para onde? Vai lá para o agente da passiva. Ele vai continuar fazendo ação. Agora aqui, o verbo que era lá, vamos voltar para o verbo? Nós temos um verbo colheu, que é verbo transitivo direto. Esse verbo transitivo direto foi transformado no quê? Em uma locução verbal. Olha o verbo ser, mais o verbo colher. Foi colhida. E perceba que manteve-se o passado. O verbo ser vai para o passado e nós utilizamos o particípio do verbo colher. É intermediado por uma preposição. Sempre a voz passiva vai aparecer da maneira que ela está aqui, na chamada voz passiva analítica, que é essa grandona,
ela vai aparecer sempre com a preposiçãozinha. É isso aí, tranquilinho, né? Então, note que na passiva o sujeito, ele sofre a ação, né? O sujeito vai sofrer a ação aqui. Então, a construção da voz passiva se faz pelo uso do verbo auxiliar ser, seguido do particípio passado do verbo principal. Particípio do verbo principal? Vocês acabaram de ver ali, olha. Lembra? Na voz ativa, a Isadora colheu a rosa. O verbo é colher. Na voz passiva, este verbo foi para colhida. Por quê? Vai concordar com o gênero do sujeito, que é a rosa foi colhida. E o verbo ser vai ser adicionado e utilizar seguido o tempo que foi utilizado lá na voz ativa. Então, para a expressão do agente passiva, geralmente usamos a preposição por. Belezinha? Pode aparecer como um pelo, pela, pelos, pelas, também pode. Por quê? São preposições? São preposições, e nós temos uma contração, né? O que é o pelo? É o por mais o, né? Então nós temos ali. Vamos lá na sequência. Na análise da voz verbal, é importante não confundir sujeito e objeto com agente e paciente. Falei agora há pouco. Lembram? Sujeito e objeto é o quê? Nós temos uma questão sintática. Agente e paciente, semântica. Belezinha? Então, olha, os elementos que se organizam em torno do verbo. Aqui é o aspecto semântico, é o sentido, é o papel que eles estão desempenhando ali no sentido daquela oração. Então, na voz passiva, o agente, ele vai ser, o agente passiva, ele aquele que age na voz passiva, tá? Só para você ver. E lá na voz ativa, quem age é o sujeito. Então, a rosa foi colhida por Isadora. Voz ativa ou voz passiva? Tanto faz? Na voz passiva, o paciente é mais tópico que o agente. Espera um pouquinho só. Por que eu falei que tanto faz? Vamos pensar o seguinte, o que eu quero dizer que esse tanto faz? Se eu disser para vocês, professor, você pergunta, professor, vem cá, mas então o que é mais fácil eu dizer, ou melhor eu dizer, que a rosa foi colhida por Isadora, ou Isadora colheu a rosa? Ela tem, qual que é o melhor para dizer? Muda o significado, muda o sentido? Claro que vai mudar, né? Então não é bem assim que tanto faz, não. Porque na passiva, o paciente, que é o sujeito, ele é mais tópico que o agente. O que é tópico? Aquele que vem primeiro, né? Então ele está na frente, ele é principal. A construção passiva transforma o paciente, que comumente aparece em segundo plano, ele vai para primeiro plano, ele é em tópico. Então, quando eu falo a rosa foi colhida, quem que está em destaque? É a rosa. Quando eu falo que Isadora colheu a rosa, quem que está em destaque? É a Isadora. Vocês viram? Então, quando nós temos o sujeito é o que vai estar em destaque sempre dentro da oração. Então, o que vai ser, como o sujeito, ele vai aparecer em destaque, é aquilo que você vai trabalhar. Então, tanto faz? Não é tanto faz não, né? Então, envolve intencionalidade por parte do interlocutor para você, o que você quer destacar, qual que é a tua intenção. Vamos para a atividade 2 da nossa aula? Legal, né? Chegamos lá então. Observe, identifique as vozes verbais presentes no fragmento a seguir. A cidade não parava de crescer. Aos poucos, automóveis tomaram conta das ruas. Ao mesmo tempo, o céu era atravessado por grandes e feios pássaros artificiais. Eram os primeiros aviões. E aí? Vocês vão conseguir? O que você tem que fazer para identificar as vozes verbais, então, aqui? Vai ter que procurar o verbo. Verbo ou locução verbal. Lembre-se lá. Achou o verbo, acha o sujeito. O sujeito ele é agente ou é paciente? Aí você vai saber. Eu fico aqui, você fica aí e nós já voltamos, hein? Vai lá, faz o exercício.
Terminou, né? Boa. Vamos fazer a correção? Me acompanha. Vem aqui, vem comigo. Olha lá, ó. Chegou aqui? Então vamos lá? Observe então lá, identifique as vozes verbais presentes no fragmento. Então, a cidade não parava de crescer. Aos poucos, automóveis tomaram conta das ruas. Vamos observar lá então. Nós temos voz ativa. É a cidade, os automóveis, o sujeito realiza a ação, né? Olha, quem que não parava de crescer? A cidade. Quem tomaram conta das ruas? Os automóveis. Então, os dois estão na voz ativa. Por quê? A cidade é o sujeito. Veja que aqui eu tenho um verbo que está na ação. Então, a cidade não parava de crescer. Ela está fazendo ação. Então, esse sujeito aqui, ele é o agente. Também aqui, olha, os automóveis tomaram conta. Os automóveis, o sujeito dos automóveis, eles são o sujeito. Então, nos dois casos, são os agentes, então a voz é ativa. Vamos ver o segundo aqui. Ao mesmo tempo, o céu era atravessado por grandes e feios pássaros artificiais. Eram os primeiros aviões. O que nós temos aqui, então? Olha só aqui, era atravessado, olha a dica. O que nós temos ali? Locução verbal. Locução verbal. Então aqui vai ser a voz passiva. O verbo auxiliar ser, mais o verbo principal no particípio, atravessado. Não, era atravessado. Então nós temos aqui, quem que é o sujeito? O que era atravessado? O céu. O céu é o sujeito. E o céu, ele faz ação? Não. Quem está fazendo ação aqui são os pássaros artificiais, os aviões. Eles que estão fazendo ação, eles estão cruzando. O céu está ali, ó, de boa. E passa a ação, né? Faz ação com ele ali. Então, nós temos aqui uma voz passiva. O verbo, ele está mostrando que o sujeito, ele é paciente. Cadê aqui? O outro, olha, então aqui vai ter lá, pássaros artificiais, o céu é o sujeito sofre ação, que ele é paciente. Beleza? Foi? Ótimo! Então, meus queridos, vamos ver o que nós conversamos hoje? Nessa aula ampliamos nosso conhecimento sobre verbos, a partir de sua definição e funções exercidas da morfossintaxe, a sua força comunicativa. Estudamos vozes verbais, a voz ativa e a voz passiva, as quais nos informam sobre os papéis semânticos do sujeito, do objeto, da sentença, e aprendemos que o interlocutor seleciona a voz passiva intencionalmente. Então nós sabemos que quando eu vou me comunicar, eu quero saber, eu já sei de antemão, o que eu quero trazer como principal, lembra? Como tópico. Então é intencional usar a passiva ou a ativa. Belezinha? Gostou da aula? Eu gostei. Eu fico aqui, você fica aí e até mais. Tchau!